A paz do Senhor, amados. Sou Lidiane e hoje nós vamos estudar a lição 12 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, tá? Ela tem por título A Ética de Jó e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo 31 e deixasse ela aberta para que nós possamos acompanhar durante a lição, tá? Antes de começarmos, nós precisamos entender bem o que significa a palavra ética. De acordo com o dicionário, ética vem do grego ethos e significa caráter, disposição, costume, hábitos de um indivíduo ou a sociedade. São princípios que o homem escolhe para exercer a sua moral. Nesse capítulo 31, Jó parte para a sua defesa da sua moral, dos seus valores, dos seus princípios, pois ele estava recebendo questionamentos dos seus amigos, tentando lhe convencer de que tudo aquilo que ele estava vivendo, tudo aquilo que ele estava passando, tratava-se de consequências do seu passado, daquilo que ele tinha feito no passado. Por isso que Jó, através desse capítulo 31, ele tentou se defender com muito afinco, defender aquilo que ele acreditava, defender aquilo que ele era, defender aquilo que eram os seus princípios, né? E no primeiro tópico, a lição, no caso, ela retrata alguns tópicos, tá? Que são cruciais para essa defesa de Jó. E no primeiro, nós vamos ver, aí na lição de vocês, sobre pecados pessoais, tá? Está sendo bem relatado no versículo do 1 ao 11. Vamos ler comigo? Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá em cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê eles que os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? Se me conduzir com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pesa em balança justa e saberá que não tenho culpa. Se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem, e que outros durmam com ela, pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Jó entendia e defendia que o pecado sexual era como um crime hediondo, ou seja, repulsivo, totalmente inaceitável. E ele também entendia que Deus estava acima de todas as coisas e ele sabia, Deus lá de cima, sabia exatamente o que Jó estava fazendo. Não tinha como Jó enganar a Deus, né? Ele tinha esse conhecimento que existia um Deus, que existe um Deus no céu, que conhece os nossos pensamentos, conhece os nossos atos, conhece a intenção do nosso coração. Então não tinha como Jó enganar a Deus, né? E ele não se deixou levar por essa imoralidade por causa disso, porque ele tinha isso em mente, que seria algo que não fosse digno de perdão, do perdão de Deus e nem do perdão dos homens, tá? E Jó também, ele deixa claro no segundo tópico, nos pecados sociais. Nós vamos ver entre os versículos 16 ao versículo 32. Vamos acompanhar comigo? Jó, versículo 31, versículo 16 ao versículo 32, que diz assim: Se não atendi aos desejos do pobre, ou se fatiguei aos olhos da viúva, se comi meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva. Se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou, porque eu aqueci com a lã de minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas, pois eu tinha medo que Deus me destruísse, e temendo o seu esplendor não podia fazer tais coisas. Se pus no ouro a minha confiança e disse ao ouro puro, você é a minha garantia, se me regozijei por ter grande riqueza, pela fortuna que as minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol em seu fulgor e a lua a mover-se esplêndida, e em segredo meu coração foi seduzido, e a minha mão lhes ofereceu beijos de veneração. Esses também seriam pecados merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus, que está nas alturas. Se a desgraça do meu amigo me alegrou, ou se os problemas que teve me deram prazer, eu nunca
que nunca deixei minha boca pecar, lançando maldição sobre ele. Se os que moram em minha casa nunca tivessem dito, quem não recebeu de Jó um pedaço de carne? Sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante. Nesse tópico 2, dentro desses versículos 16 ao versículo 32, Jó enfatiza sua sensibilidade com os outros. Não só com os servos que habitavam na sua casa. Ele era assim, ele era cordial, ele era sensível a outras pessoas também. Por quê? Porque ele sabia que ele servia a um Deus que tratava todos por igual. Independente de raça, independente de condição financeira, Deus, ele sempre tratou todos por igual. E Jó tinha essa certeza em seu coração e em sua mente. Então ele procurava ser justo com todas as pessoas. E Paulo, mais à frente, ele vai ensinar os membros da igreja em Roma a praticar a hospitalidade. Lá em Romanos 12, no versículo 13, vamos ver rapidinho, diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Praticar a hospitalidade, meus irmãos, é olhar para o outro com um olhar acolhedor, é cuidar, é compartilhar tudo que nós temos com aqueles que precisam, aqueles que necessitam, é ajudar o próximo. Isso é praticar a hospitalidade. Em Provérbios 19, 17 diz: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Todo o bem que nós fazemos, que nós praticamos para o nosso irmão, para o nosso próximo, para aqueles mais necessitados, não estamos fazendo a Ele, estamos fazendo a Deus. Estamos fazendo, esperando a recompensa que vem do alto, a recompensa que vem de Deus. Tiago nos orienta a pensar no capítulo 4, versículo 17. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Que possamos entender o nosso papel como igreja na sociedade hoje. De não só nos lamentarmos com o que tem acontecido, ou com as fraquezas dos nossos irmãos, ou com as dificuldades, ou com a desgraça alheia, mas que nós possamos estender as mãos e procurar ajudar, oferecer auxílio, oferecer ajuda àqueles que mais necessitam. Esse é o nosso papel de igreja. Vamos para o tópico 3, que diz pecados relacionados com a idolatria. Embora Jó fosse um homem muito rico, tinha muitas propriedades, muitas riquezas, nunca se rendeu ao seu dinheiro como sendo prioridade. Nunca depositou a sua confiança no ouro. Não se orgulhava das suas riquezas. Ele afirma que depender da riqueza para a felicidade é idolatria. Nós precisamos ter cuidados na obsessão pelo dinheiro e naquilo que ele pode nos fornecer, nos bens materiais que o dinheiro pode nos dar. Tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, tudo que nós alcançamos hoje, vem de Deus. Tudo é para Deus. Tudo aquilo que nós possuímos vem de Deus. E nada tem sentido, nada vale se não for somente para servir a Ele. Nós precisamos ter cuidado na admiração extrema nas coisas e nas pessoas. Porque por mais que nós tenhamos essa admiração, nós não podemos substituir a glória que só pertence a Ele, tá? Vamos para o tópico 4, que fala sobre pecados relacionados com inimigos desafortunados. Quando os nossos amigos se encontram em momentos difíceis, de fracasso ou de derrota, é natural, é comum que nós venhamos nos compadecer desses problemas também, nos entristecer juntos e até mesmo chorar juntos. Mas quando essas mesmas desgraças, esses mesmos acontecimentos ruins, essas mesmas angústias, mesmas derrotas acontecem com as pessoas que querem o nosso mal, que desejam o nosso mal, às vezes são até nossos próprios inimigos, o que nós sentimos? Qual é a nossa reação? Né? Mas Cristo, em seus ensinamentos, lá em Mateus 5,44, diz: amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. É muito difícil, é muito complicado você oferecer o bem, oferecer amor e pedir a Deus, clamar a Deus por aqueles que te perseguem, por aqueles que só desejam o mal. Mas é esse o ensinamento que nós temos na Bíblia, é esse o ensinamento que Cristo deixou para nós, e é assim que Jó conduzia a sua vida. Ele desejava o bem para aqueles que praticavam o mal para ele, para aqueles que desejavam o mal.
ele pedia a Deus pela vida deles também, pedia bênçãos de Deus para a vida deles também. E é assim que nós temos que proceder na nossa vida cristã, na sociedade. Tá? No tópico 5, o pecado da hipocrisia. Nos versículos 33 e 34, vamos ver o que está escrito. Com tanto medo, 33 e 34. Se escondi o meu pecado como outros fazem, acobertando no coração a minha culpa, com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares, que me calei e não saí de casa. Ou seja, Jó declarou a sua sinceridade em não encobrir os seus erros, não acobertar os seus pecados, mesmo sabendo que poderia ser julgado ou desprezado pela multidão, até mesmo pelos seus familiares. Muitas vezes nós queremos transferir as nossas culpas, justificar os nossos erros em cima de erros de outras pessoas, em cima de erros dos nossos irmãos, onde na verdade nós devemos confessar os nossos pecados, confessar os nossos erros, crendo que existe um Deus, que nós dizemos um Deus que tudo vê, Ele conhece o nosso coração, Ele sonda os nossos pensamentos, Ele sabe a intenção do nosso coração em cada prática que a gente tem, tá? E também é um Deus grande em misericórdia, capaz de nos perdoar e nos ajudar a não cometer mais esses erros e esses pecados. Hipocrisia é o ato de fingir e esconder o que consideramos errados, mas cometemos. Então, vamos ter esse cuidado. Vamos, assim como Jó, fugir da hipocrisia, tá? E o que nós queremos tirar como conclusão, o que nós podemos tirar como conclusão da lição de hoje, que esse capítulo 31 de Jó retrata Jó como seu próprio e principal advogado. Ele assinou a sua defesa e aguardava ansiosamente a resposta do Deus Todo-Poderoso diante dos seus próprios argumentos. Ele estava certo que ninguém poderia acusá-lo de nada, dos seus erros, dos seus pecados, pois tinha convicção do seu caráter, que era íntegro e reto diante de Deus. Ele sabia que se alguém fizesse alguma acusação, por exemplo, por escrito, não haveria nada que pudesse humilhá-lo. E ele, com muito orgulho, poderia exibir esse documento, porque nada ali poderia denegrir a sua imagem. Mesmo que Deus encontrasse algum erro em Jó, ele deixou claro que ele estava disposto a ser castigado por Deus, porque ele sabia que não haveria erro, ele sabia que não haveria o que... Ele sabia que a sua vida era tão íntegra, tão reta com Deus, que desafiou, né, até mesmo a Deus, que se Deus procurasse algum erro desse, Deus colocasse na balança a sua vida, né, em fiéis balanças, ia conhecer a integridade dele. Ele estava seguro que a sua vida era íntegra e que mesmo que Deus o avaliasse como ele pediu, não encontraria erro. Será que nós podemos também nos defender com tanta propriedade assim como Jó? Provar a nossa integridade e a nossa fidelidade a Deus? Será que nós temos condições de pedir a Deus que venha nos avaliar? Que a cada dia nós possamos também trazer essas perguntas para as nossas vidas, sobre nós mesmos, nos autoavaliar a cada dia e nos questionarmos se estamos mesmo vivendo de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Amém? Eu espero que essa lição possa abençoar a vida de vocês, assim como abençoou a minha. E já gostaria de agradecer ao irmão Sebastião por essa oportunidade de transmitir aquilo que nós aprendemos de Deus nesta manhã. Tá bom? Muito obrigada a todos pela audiência. Fiquem na paz. Beijo.